A paz do Senhor estejam com todos. Amém? A reflexão de hoje que eu quero fazer com vocês está no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. E ela fala da história de José do Egito. É uma história bem conhecida. Aqueles que já conhecem, eu recomendo que leiam novamente, que meditem. Quem não conhece, que leiam, meditem, porque fala muito, nos ensina muito, nos traz grandes ensinamentos, principalmente para essa nova geração ou para a geração de hoje. Ela retrata muito a realidade de hoje. Eu vou fazer um resumo de todos os capítulos, porque é bem extenso, mas que diz basicamente assim: Jacó tinha vários filhos, dentre eles José, o que ele mais gostava. E esse amor por José, este carinho por José, causava inveja aos seus irmãos. José também era um sonhador, e seus sonhos começaram a causar ódio em seus irmãos, ao ponto deles desejarem matar José, e acabaram vendendo José como escravo. José foi levado ao Egito e lá vendido para Potifar. Na casa de Potifar, José mais uma vez foi injustiçado. Foi dado a ele uma culpa que não era sua. José ele foi assediado, e a esposa de Potifar culpou José, falando que ele é quem tinha tentado violentá-la ou ficar com ela, à força. Então José foi preso, inocente, mais uma vez injustiçado. José, na prisão, conheceu o copeiro e o cozinheiro do rei, no caso, o cozinheiro e o copeiro de Faraó. E na prisão ele revelou os sonhos que os dois tiveram, e ele pediu para que, quando ele saísse, o copeiro saísse, o copeiro não se esquecesse dele diante de Faraó. Mas mais uma vez José foi esquecido, foi injustiçado. Mas em todo o tempo, José não deixou de acreditar naquilo que seu pai tinha ensinado, a palavra de Deus. Então José, quando teve a oportunidade, ele decifrou os sonhos de Faraó e ele se tornou governador do Egito. Alguém que saiu da sua casa, vendido pelos irmãos, se tornou rei do Egito, governador do Egito. Ele mandava em tudo, só não mandava no trono de Faraó. Então, vamos fazer aqui algumas aplicações do que foi a história de José e o que ele nos ensina. José, ele tinha tudo para ser um cara revoltado, um cara de mal com o mundo, um cara rebelde, como muitos jovens da minha geração, por exemplo,
dessa geração agora e acredito com toda certeza das próximas gerações, que se revoltam pelas circunstâncias, colocam culpa nas pessoas, ou as pessoas dizem, aqueles que cometem crimes, né? São vítimas da sociedade. Infelizmente, acontece muito isso. Muitos se revoltam, muitos ficam de mal com o mundo. Apenas, muitas vezes, por receber um não do pai, da mãe, de alguém, de alguma autoridade. José, ele foi odiado, ele foi invejado, foi vendido pelos próprios irmãos. Depois foi vendido novamente como escravo para Potifar. Foi tentado sexualmente, como eu já mencionei, foi preso injustamente e foi esquecido pelo copeiro de Faraó. Então José tinha tudo para ser um cara muito revoltado com a vida, porque tudo aparentemente dava errado na vida de José. E tudo porque seu pai o amava mais do que a seus irmãos e porque ele revelou alguns de seus sonhos aos seus irmãos, aos seus pais. José tinha tudo para dar errado. José tinha tudo para ser um chamado Zé Ninguém. Mas, ao contrário de seus irmãos, que com certeza receberam a mesma educação, a mesma doutrina, os mesmos ensinamentos de Deus para guardar a palavra de Deus em seu coração, José fez isso, mesmo passando por tantas circunstâncias difíceis, por tantas provações. José guardava a palavra de Deus em seu coração e Deus era com ele, mesmo nas circunstâncias adversas, que ele poderia desistir, que ele poderia fazer tudo que era de errado e simplesmente iria dizer: eu sou uma vítima da sociedade. Eu faço isso porque eu fui vendido pelos meus irmãos, porque eu fui vendido como escravo, porque eu fui injustiçado. Mas José sempre estava firme com Deus. José não se deixou levar pelas circunstâncias adversas. José decidiu em seu coração fazer a diferença aonde ele estava. O mesmo aconteceu com Davi. Davi não levou em conta as circunstâncias, o tamanho do problema que era aquele gigante. Pelo contrário, Davi com toda certeza ele imaginou: esse gigante é grande, então a chance de eu errar é muito pequena. Muitas vezes nós vemos um problema e tornamos este problema ainda maior. Mas Davi, ele viu um problema grande e pensou: como ele é grande, dificilmente eu vou errar. Daniel também não se deixou levar pelas iguarias
da Babilônia, do rei da Babilônia, nem Daniel, nem seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles decidiram em seus corações servir a Deus e não se corromper. José, ele obedecia a palavra de Deus, e Deus era com José, assim como foi com Davi, assim como foi com o próprio Daniel. Depois de muitas provas, de muitas provações, também chegou o dia da formatura de José. É como se Deus tivesse colocado José na escola da vida. Ele teve que passar por várias etapas, por várias circunstâncias ruins, para poder ter no final um coração humilde, um coração quebrantado, um coração cada vez mais temente a Deus. Então chegou o dia da formatura de José, o dia determinado por Deus para que começasse em José a se cumprir, ou a continuação das promessas de Deus para Abraão. Quando Deus falou para Abraão: saia da casa da sua parentela e vá para a terra aonde eu vou te guiar. Lá você vai se tornar pai de uma grande nação. E José, justamente José, aquele José injustiçado, vendido, traído, José, pôde alimentar toda a nação de Israel. E através de José, você, nós estamos aqui com a graça de Deus. Então, como eu falei, na formatura de José, ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó, que o coloca como governador do Egito após interpretar os sonhos de Faraó. A maior autoridade, apenas abaixo do próprio Faraó. José, com isso, ele teve a oportunidade de se vingar de todos que tentaram contra ele, que fizeram mal a ele. Mas José, ele nos ensina uma grande lição, que não importa as humilhações, que não importa quantas vezes nós fomos ofendidos, o que importa é nós perdoarmos. José, ele tinha o poder, ele era o governador, ele podia tudo o que ele falasse era lei. Ele poderia não atender os seus irmãos, não perdoar. Ele poderia não perdoar Potifar, a sua esposa, mas José perdoou. José perdoou a todos. E José alimentou os seus irmãos, a sua família, todo o povo do Egito e todos que iam até ele, até o Egito, para comprar alimentos. José, ele entendeu e perdoou os seus irmãos, pois ele tinha o entendimento que seus irmãos tinham sido usados por Deus para cumprir com um propósito de Deus.
assim como Judas, o Iscariotes, que foi usado para ser o traidor, para denunciar, entregar a Jesus Cristo, para que na morte de Jesus se cumprisse com a promessa da vinda do Salvador, daquele que tiraria os pecados do mundo, daquele que daria a vida eterna e que dá a vida eterna a todos os que creem. Nós devemos tentar entender, ou melhor, nós não devemos tentar entender o agir de Deus, os planos de Deus. Nós devemos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Temos que permanecer firmes, por maior que seja o problema, por maior que seja o deserto que estamos atravessando, por maior que sejam as provas, as provações, Deus está no controle de todas as coisas. Deus usa todas as circunstâncias para nos trazer a seus pés, para nos dar o entendimento que sem Deus nós não somos nada. E nós temos que entender os planos de Deus, que é a nossa salvação. A maneira que Deus usa, isso é somente com Deus. Ele sabe todas as coisas. Tudo está no propósito de Deus. Nós temos que entender é que Deus está no controle e que quer que todos aqueles que crer no seu Filho, que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, que busca o arrependimento, que pede perdão, que busquem a palavra e vivam pelo Espírito, estes serão salvos, para a honra e glória do Senhor. Devemos ter a certeza de que a prova vai passar, a porta vai se abrir, então nós passaremos, porque maior é o que está nos céus e não o que está no mundo. Deus é maior que tudo. Daqui nada levaremos. Então nós temos que buscar andar pelo caminho correto. Se nós não vamos levar nada, que nós possamos deixar para as próximas gerações ou até quando Jesus vier nos buscar, que nós possamos deixar coisas boas, não materiais, não herança, mas um legado, que nós possamos ensinar aos nossos filhos, netos, às pessoas, a palavra de Deus. Deus nos ensina a não nos apegarmos às coisas terrenas. Nada disso vai nos colocar na presença de Deus. Mas o perdão, o arrependimento, o amor ao próximo, isso é que nos leva a Deus. E Ele tem algo incomparavelmente melhor nos céus para nós. Deus nos ensina a viver pela Tua palavra. José nos ensina que nós devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração. José nos ensina que não importa as circunstâncias,
Não importa a família em que nós nascemos, o berço que nós nascemos, José nos ensina a sempre ser grato e sempre buscar a Deus, sempre nos humilharmos perante Deus, e Ele nos exaltará. José nos ensina a sermos fiéis no pouco, para que Deus sobre muitos nos coloque. Porque se temos Deus, nada nos falta. Deus é o nosso tudo. Jesus é o nosso caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai, não, Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus está reinando ao lado de Deus. Jesus, Ele é o próprio Deus e Ele está nos aguardando. Que possamos refletir sobre a palavra de Deus e que possamos não colocar culpa nas pessoas ou nas circunstâncias pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades. Que nós colocamos o nosso coração, o nosso foco em Deus, na palavra de Deus, e Ele tudo proverá. A palavra diz assim: buscai primeiramente o reino dos céus, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Glórias a Deus. Amém.